Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais uma aula de geografia dessa semana. Nessa semana a gente vai estar treinando aí uma habilidade diferente ou experimentando uma forma de aula diferente chamada sala de aula invertida. Eu trouxe uma homepage, um site aqui produzido pelo Augusto Cury, esse psicanalista, acho que psicólogo também, ele é muita coisa aí. Ele é escritor também de livros ótimos, digam-se de passagem, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, fica a dica. Eu trouxe um site onde ele é o autor desse projeto chamado Escola da Inteligência, Educação Socioemocional, e para reforçar aqui a ideia da nossa aula de hoje, essa ideia da sala de aula invertida, né? Só para vocês entenderem que não é um projeto novo, não é nenhuma novidade que eu estou trazendo aqui para vocês, no sentido de que seja eu que esteja inventando. Como a escola profissionalizante, ela tem essa ideia de desenvolvimento do protagonismo do aluno, tem essa ideia de desenvolvimento da autonomia de cada um de vocês, então eu me senti mais à vontade para estar testando, né? Não quer dizer que a gente fique eternamente nessa modalidade, fazendo isso, mas a gente vai fazendo testes, observando a receptividade de vocês, como é que ocorre, como é que vocês recebem essas propostas, né? Mas vamos ver aqui, ó, o título da matéria, como vocês veem aí, Você sabe que é sala de aula invertida? Caso vocês queiram se aprofundar, né, pessoal, vocês vão observar, caso vocês queiram ir atrás, se aprofundar, saber como é que funciona, vocês vão ver que é muito mais complexo do que o que eu vou aplicar aqui com vocês. Eu vou aplicar com vocês apenas um traço, 1/10 do que é a sala de aula invertida. Aqui eu vou ler um trecho inicial, ó. Já imaginou se existisse uma aula em que os alunos já soubessem a matéria e pudessem compartilhar conhecimento com os colegas? Então, eu não estou trabalhando com vocês essa ideia de mandar o vídeo antes e depois a gente trazer alguma coisa lá no Meet. Então, aí já é uma ideia, né? A partir daí a gente pode elaborar debates também mais aprofundados para esse encontro que a gente vem depois dessa aula gravada que eu envio no grupo de vocês, né? Eu posso também estar enviando para vocês ideias de leituras, passar um texto, alguma coisa em que a gente possa estar trazendo o debate após na nossa aula no Meet, mas isso fica para futuras ideias. Flipped Classroom, no inglês. No modelo de sala de aula invertida podem ser sinalizadas grandes mudanças em relação ao modelo tradicional. Como o próprio nome indica, existe uma inversão no processo de ensino e aprendizagem que instiga o aluno a buscar e demonstrar conhecimento. Essa é a ideia, gente. A ideia é que vocês deixem de estar só me assistindo, que vocês deixem de me considerar como a única fonte de conhecimento, né? De repasse de conhecimento, e que vocês também venham produzir conhecimento, vocês também venham buscar a autonomia de vocês em adquirir o conhecimento. Destituindo o professor de seu papel de detentor do conhecimento. Como eu disse, né? Só eu que sei e tal, né? Não é legal. Na medida em que leva a uma condição mais complexa de mediador em sala de aula. O aluno tradicionalmente acostumado a uma condição passiva, cujo papel era de absorver as informações, ganha metas e responsabilidades no processo de construção do conhecimento. Trata-se, portanto, de um modelo de ensino que coloca de fato o discente como protagonista. Outra ideia que fala aqui mais à frente, gente, o funcionamento da sala de aula invertida, nesse segundo parágrafo, a sociedade, porém, exige indivíduos cada vez mais críticos, autônomos e capacitados emocionalmente. Eu quero destacar isso, eu já vou falar por quê. Para a resolução eficiente de problemas em suas mais diversas instâncias. Pessoas que saibam refletir sobre o conhecimento em vez de decorá-los. Por que emocionalmente capacitados? Eu quero preparar vocês para lidarem com avaliações não só do professor. Isso vocês de alguma forma já estão preparados, vocês já estão instruídos, né?
eu digo que a grande maioria. Agora vamos observar se vocês estão instruídos para receberem também avaliações dos colegas, dos pares de vocês. Porque quando vocês saírem da escola, que forem trabalhar, forem para o mercado de trabalho, vocês vão ser colocados em equipes, em turmas de trabalho. A maioria de vocês não irá trabalhar individualmente. Portanto, em um momento ou outro, você vai ser avaliado. E o quanto você está emocionalmente preparado para lidar com críticas. O quanto você está emocionalmente preparado para lidar com avaliações de terceiros, que não seu chefe, que não seu professor, no caso aqui, né? Não que essa avaliação de terceiros seja exatamente correta, mas você precisa estar emocionalmente preparado para lidar. E para fazer suas ponderações, se a avaliação está correta, se a avaliação foi condizente com a realidade, se ela de fato está realmente escancarando a sua condição, e aí você saber lidar com isso. Se realmente é uma deficiência que você está precisando trabalhar, se a sua escrita que não está legal, se a sua forma de se expressar que está muito vaga, que está muito genérica, e o seu colega ou mesmo o seu professor chamou a atenção para esse aspecto, e você ser emocionalmente capacitado para lidar com isso, para imprimir alterações nessa sua forma de lidar com o conhecimento, né? Com aquilo que você produz, com aquilo que você escreve, com aquilo que você fala. Então, não simplesmente levar para o lado pessoal. Ah, fulano é pior do que eu, não sabe de nada, não sei o quê. Não levar para o lado pessoal, gente. Avalie estritamente ao que foi colocado ali dentro da sua questão, não levando em conta quem fez ou deixou de fazer. Se foi o seu chefe ou se foi um colega de trabalho como você. Se foi o seu professor ou seu colega ali de sala. Entendeu? Então, a sala de aula invertida, ela visa trabalhar esse protagonismo e essa capacidade emocional, essa capacitação emocional de lidar com o estresse, porque sai da rotina, sai da situação normal da sua sala de aula. Se vocês forem ler essa matéria mais completa, vocês vão ver que para realmente você aplicar a sala de aula invertida, tem muita coisa que poderíamos ainda estar aplicando em nossa aula, mas vamos com calma. É bom a gente ir no passo do gado, como diz um ditado aí na minha região. É bom você ir com calma, você ir aplicando direitinho, observando se é possível. Não é porque uma ideia é incrível, é show de bola, funcionou lá na Califórnia, funcionou em Nova York, funcionou em São Paulo, que necessariamente ela vai funcionar nas nossas aulas aqui na EP de Viçosa, né, pessoal? Então, o que for bom e o que funcionar, o que for para desenvolver as nossas habilidades de fato, então a gente vai aplicar. Na sequência, pessoal, eu vou estar mostrando o exemplo, então, como é que vai ser essa nossa sala de aula invertida de hoje. Na aula passada, nós fizemos uma avaliação em trio ou em célula, né? Teve umas turmas aí que eu aproveitei as células que você já tem formada aí na escola, né? Então, ou em trio ou em células. E eu coloquei lá 3 questões, coloquei a pontuação máxima para caso você responda completamente a todos os comandos das questões, né? E compartilhei com vocês em um documento do Google, né, chamado Google Docs ou Google Documentos, em português mesmo. E aí, vocês fizeram, né, a grande maioria, a grande parte, quer dizer, quem não fez, é provável que vai ficar de recuperação nesse período e vai fazer recuperação após as nossas avaliações globais, né? Já deixando aqui um recadinho para a situação de quem não fez, tá bom? Então, não é o fim do mundo, mas vai ficar de recuperação, não vai perder pedaço não vai arrancar braço nem nada não. Simplesmente você vai ter que recuperar um trabalho que você não fez. Por N motivos, né? Não vou atrás disso não. Então, e para quem fez, como é que vai ser?
eu vou compartilhar com vocês aqui no Google Sala de Aula, né? Para quem já está assistindo a partir desse link no Google Sala de Aula, para quem está assistindo antes de ocorrer a aula no Meet, então eu vou estar explicando alguns detalhes a mais lá no Meet. Mas você que já está pegando essa gravação depois, aqui no Google Sala de Aula eu vou estar colocando o link da pasta da turma para você acessar. E aí você vai acessar os arquivos e dos colegas das outras equipes, não da sua, do seu trio ou da sua célula. Você vai procurar outros arquivos, você vai acessar e você vai trazer comentários sobre as respostas dos colegas, tá bom? Você vai... eu vou explicar também aqui na sequência o que eu quero de cada questão. Deixa eu apresentar logo, né, pessoal, aqui as perguntas, o que eu quero, para ficar mais claro então para vocês. Então, pessoal, eu vou estar explicando para vocês quais critérios eu quero que vocês observem na hora de fazer essa avaliação dos seus colegas, tá bom? Claro, eu tenho, como vocês vão estar observando aí, eu tenho um acompanhamento minucioso de quem faz o que, de quem anota o que, porque vai ficar o nome de vocês aí acompanhado desses comentários que vocês realizarem. Não vou esperar agora que vocês sejam infantis de estar trazendo comentários infelizes que não contribuem com o desenvolvimento educacional tanto de vocês quanto dos colegas. Tá bom? Então eu vou estar apresentando os critérios direitinho, como é que vocês vão avaliar, o que eu espero como o máximo para cada uma dessas questões. Vejam aí, pessoal, a questão 1, dos fatores que justificam essa distribuição desigual da população no território brasileiro também podem ser relacionados aos fatores atrativos e repulsivos, que são os fatores que atraem população para determinado lugar ou que expulsam, né? Que fazem que as pessoas saiam, por exemplo, de Viçosa ou de qualquer outra cidade nordestina ou aqui do Ceará para irem para São Paulo, por exemplo. Quais fatores obrigam os trabalhadores, obrigam as famílias a se mudarem? São chamados fatores repulsivos. E o fator que atraiu esse trabalhador para essa nova cidade, lá nessa nova cidade, esse fator é considerado como um fator atrativo de cada cidade ou região. Sobre esse assunto, faça um levantamento se a cidade de Viçosa tem. Nós vamos destacar fatores que Viçosa do Ceará tem como fatores de atração populacional. E se tem, né, também fatores repulsivos. Nós vamos listar aqui quais são os fatores atrativos e quais são os fatores repulsivos de Viçosa do Ceará. Não estou dizendo que tenha um ou outro. Se não tiver, aí você justificaria na questão que não tem, né? E aí, claro, agora o colega que vai avaliar, ele vai ou concordar com a sua resposta, né? Claro, vocês já responderam nos trabalhos, nas atividades da semana passada. Nessa prova da semana passada. Agora o seu colega vai avaliar. Se você tiver dito não tem fator repulsivo em Viçosa do Ceará, o colega pode não concordar com isso. E aí o colega vai complementar. Como vocês vão ver, eu vou mostrar o exemplo de como é que vocês vão fazer isso no celular. Eu gravei a tela do celular e vou estar explicando tintim por tintim como é que vocês vão fazer. Vocês não vão poder estar apagando totalmente as respostas dos colegas, alterando mais nada vai ser possível de ser alterado definitivamente. Vocês vão fazer comentários em cima do que os colegas fizeram e eu vou mostrar o exemplo daqui a pouco, tá bom? E aí você vai pegar a resposta do colega e vai observar se ele levou em conta tudo que está sendo pedido na questão. Você tem que observar os comandos da questão. Muitos de vocês erraram, só reforçando aqui, né? Uma atividade aí que a gente fez que eu pedi com as palavras de vocês e vocês não observaram esse comando. Eu não estou dizendo que aqui eu não estou pedindo mais com as palavras de vocês, não. Eu estou só destacando que você precisa observar qual é o comando da questão para você não perder pontos se for o caso de uma avaliação. Porque se o comando da questão pede
fatores atrativos e fatores repulsivos e você só responde um deles, você não pode esperar que essa questão esteja completamente contemplada para obter os 4 pontos, que é o máximo que vale essa questão. Então, para ter o máximo, você precisa responder todos os aspectos que foram solicitados da questão. Além de eu pedir os fatores atrativos e repulsivos de Viçosa, eu pedi para você descrever cada um deles. Olha, quem for corrigir tem que observar isso. Não é só dizer, Viçosa tem um dos fatores repulsivos de Viçosa é a questão do emprego, ou no caso o desemprego é grande, não tem trabalho para todo mundo, porque Viçosa tal, não tem muitas indústrias, não sei o que e tal. Aí pronto, ali você já vai estar descrevendo. Mas se você só disser, um dos fatores repulsivos de Viçosa é o desemprego, ponto. Você não descreveu, você não detalhou, a questão está pedindo para você descrever esse fator, não só apontar. O desemprego é um fator repulsivo. A questão educacional, não tem escolas, não tem universidades, sei lá, não tem faculdades para todo mundo, ou sei lá, a questão cultural, né? Não tem clubes, não tem espaços de lazer, não sei. Então você iria observar os fatores repulsivos e você vai detalhar. Quem respondeu no caso? Então agora eu estou orientando você que vai corrigir no caso. Então se a pessoa só apontou, só jogou, mas não detalhou, ela não contemplou completamente essa questão, tá bom? E aí no caso você vai ver, vai ponderar quanto é que vale aqui a nota, conforme eu vou mostrar ali no exemplo no meu celular na sequência. Mas vamos lá, o que eu quero da questão 2? Você considera que a atividade industrial traz ou não desenvolvimento para os espaços onde elas se instalam e por quê? Então você não vai só responder que sim, a atividade industrial ela traz desenvolvimento aonde ela se instala. Pronto. Não, isso não, você não está obedecendo todos os comandos da questão, porque a sequência diz por quê. Você precisa argumentar por que a atividade industrial traz desenvolvimento para a sua região. Ou não, aqui essa resposta aqui ela é pessoal, ela vai de cada um. Você pode ter argumentos tanto que sim quanto que não. Não existe aqui uma resposta correta. O que vai levar em conta são as suas argumentações, tá bom? Então, se a pessoa disse não, né, a atividade industrial ela não traz desenvolvimento para os locais onde elas se instalam, mas aí você vai observar qual o comentário que a pessoa trouxe logo após essa resposta do não. Então, não pode só dizer sim ou não, precisa argumentar para você obter o máximo dessa questão. Terceira questão, qual a população absoluta de Viçosa e qual a população relativa de Viçosa? Se vocês assistiram a aula da semana passada, vocês aprenderam que população absoluta é a população total de um lugar. São todos os moradores que estão em determinado local. No caso aqui, Viçosa do Ceará. Qual é a população total de habitantes hoje em Viçosa do Ceará? Conforme o IBGE, já indiquei aqui que você faz essa pesquisa no site do IBGE. Tem um resumozinho bem legalzinho lá no site do IBGE. E a população relativa também. Lá no site do IBGE traz esse resumozinho de cada cidade do Brasil. Dos mais de 5.000 municípios que o Brasil tem, eles fazem esse resumozinho bem simplificado. Depois de você obter a população absoluta de Viçosa e a população relativa de Viçosa, e você vai colocando isso lá na questão, quer dizer, se a pessoa não tiver feito isso, para você que vai corrigir, já são pontinhos a menos desses 3 pontos máximos, ou décimos, né? Aí você vai ponderar como você quiser. E eu vou estar avaliando depois se você ponderou corretamente, se você tirou ponto de mais, tirou ponto de menos, né? Claro que eu vou estar observando isso na sequência. Comparado com a população relativa do Brasil, Viçosa é mais densamente povoada ou menos densamente povoada? Quer dizer, se Viçosa tem mais habitantes para cada quilômetro quadrado, ela é mais densamente povoada do que o Brasil. Se ela tiver mais de 23,7 habitantes para cada quilômetro quadrado, então ela é mais densamente povoada do que o Brasil. Se ela obtiver menos de 23,7 habitantes para cada quilômetro quadrado, então ela é menos densamente povoada que o Brasil, né, a nível nacional, fazendo esse comparativo.
tá bom? Então, esses são os parâmetros que você vai avaliar no exercício aí, no formuláriozinho, no documento, né? Não é formulário, no Google Docs aí do seu colega, da outra equipe. Vocês irão, pessoal, avaliar apenas uma questão. Cada aluno avalia uma questão. Você escolhe questão 1, questão 2 ou questão 3, tá bom? Você só avalia uma questão. Depois que você encerrar aquela questão que você avaliou, pronto, você sai, beleza, tá feito o seu trabalho. Outro colega vai entrar nesse mesmo documento e vai para 2, questão 2. Então, quando você acessar um documento que você abrir e já vê lá um comentário de um colega, aí você baixa o arquivo direitinho para você observar se alguém não já comentou a 2, tá bom? Se ninguém tiver comentado, aí você vai para 2. Aí você chegou no arquivo, já tá comentado a 1 e a 2, mas baixa mais um pouquinho para observar se a 3 está em aberto, se ninguém fez nenhum comentário sobre a terceira questão. Então, é um aluno para cada questão, tá bom? Não é o aluno analisar todas as 3 e ter que dar uma nota. Não, você vai avaliar somente uma questão das 3. Vamos então às explicações, né? O exemplo que eu trouxe lá no celular, como é que você vai estar fazendo isso para aqueles alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade. Claro, você vai precisar do Google Documentos, é o primeiro aplicativo que você vai precisar. Se seu celular não tiver memória, se não tiver como você fazer isso, aí a outra alternativa, aí eu vou estar explicando na aula no Meet ao vivo, tá bom? Pronto, aí vai abrir a pasta assim, né, ó, com o nome dos arquivos dos colegas de vocês. Vocês vão escolher um desses arquivos, né, principalmente esses que estão em formato de documento mesmo, né, já que alguns colegas postaram aqui outros formatos de documento. Mas a ideia era que fosse respondido no próprio documento mesmo online que eu passei para vocês, tá bom? Pronto, aqui pessoal, eu entrei aqui no documento então, e aí veja que já aparece aqui na parte inferior a opção somente comentar. Deixa eu ver se some aqui esse play para aparecer aí, ó, somente comentar. Então vocês não vão poder estar alterando mais esses arquivos, né? Quem porventura estiver pensando, eu vou entrar no meio para melhorar a resposta e tal, não tem mais como. Vocês só poderão comentar. Então também não adianta você procurar comentar o seu próprio trabalho. Não. Também eu vou estar observando que você comentou questões que você mesmo respondeu, então não tem sentido. Você vai responder dos colegas, de outros, você vai procurar outros arquivos para você comentar, tá bom? Senão não vai estar valendo, eu não vou estar levando em conta porque você está complementando e tal, não. Só vai ser levado em conta a tua resposta inicial, que já foi fechada e já passou o prazo para isso. Agora a nossa etapa é outra avaliação, que é você avaliar os outros. Alunos avaliando alunos, né? Seus pares, tá bom? Então veja que aparece aí a opção, somente comentar. Então eu posso estar fazendo algumas edições, como eu vou estar mostrando aqui, ó. Deixa eu dar o play de novo. No caso, como eu peguei aqui um arquivo que não tem respostas, né? Esse colega aqui no caso não fez o trabalho, então tem só a parte mesmo das perguntas. Mas aí dá pra gente usar como exemplo, ó. Digamos que esses textos aqui fossem a resposta dos colegas. Então veja que eu quis apagar alguns trechos, ó. Então você seleciona e apaga, só que em vez de apagar, ele passa um traço, ele não apaga totalmente. Então significa que você não concordou com aquele trecho daquela resposta, entendeu? E aí então você vai lá, seleciona aí, dá a ideia de apagar, mas não, ele só faz riscar. Depois que você fizer esses rabiscos, né? Isso aqui tá errado, riscou, isso aqui tá errado, riscou. Ficou barulhinho aí, né, gente? Então, deixa eu pausar, porque senão esse barulhinho... Então, pessoal, após a resposta dos colegas, aí você vai fazer o seu comentário. Quer dizer, você rabiscou lá a resposta dos colegas, tirou alguma coisa que você acha que não estava correto, e aí lá embaixo você vai colocar o que seria o correto. Então,
Se você diz que aquele fator não é um exemplo de fator repulsivo em Viçosa, o colega está equivocado. Então você riscou lá, como eu fiz aí o exemplo. Isso pode ser tanto no computador quanto no celular, do mesmo jeito, tá bom? E aí você lá embaixo vai explicar, olha, esse fator, ele não é um fator repulsivo, Viçosa não tem isso, eu não concordo, tal. Aí você vai elaborar lá a sua argumentação em cima dessa colocação do seu colega, tá bom? É essa a ideia. Depois você vai ponderar quanto é que vale a resposta, então, do colega, né? A nota obtida, a máxima que vale a questão é 4, mas se o colega não contemplou todos os comandos da questão, aí você faz aí a sua ponderação. Claro, depois eu vou estar vendo se você ponderou adequadamente ou não, ok? Aí você só vai comentar uma questão, tá bom? Você só vai comentar uma questão do seu colega, tá bom? Não vai precisar você corrigir todas as 3 questões desse formulário que você está acessando. Você escolhe questão 1, questão 2, questão 3. Se o formulário que você acessar já tiver sido corrigido a 1 e a 2, você corrige a 3. Se só tiver a 1, quer dizer, você vai observando aí também, porque se já tiver comentário, então você pula para outro, tá bom? Procura outro formulário, outras questões para você estar comentando, fazendo essa sua colaboração, tá bom? Só uma questão e aí beleza, só sair tá resolvido, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, né, da sala de aula invertida, que vocês colaborem, né? Claro, se não funcionar, por N motivos, não der certo, fica valendo aí como uma tentativa, tá bom? A gente tentou, pelo menos, tá bom? E se funcionar, a gente pode estar replicando isso mais vezes, desenvolvendo melhor até essa ideia, como eu já havia apontado para vocês, a sala de aula invertida não é somente isso, ela é muito mais do que isso. A gente está só começando, só fazendo um teste aí com alguma parte do que seja a sala de aula invertida. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.